Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na formação sobre os santos, eu vim falar hoje sobre o pecado oculto de Santa Catarina de Sena. Santa Catarina, ela cometia um pecado que ela pensava ser uma virtude, que ela pensava ser dom de Deus. E isso muitas vezes acontece conosco. A gente faz uma coisa boa, a gente tem uma certa virtude e no fundo aquilo traz más consequências, não só para os outros, mas também para nós mesmos. E o que foi que aconteceu com Santa Catarina de Sena? Ela pensava ter o dom de enxergar o pecado das pessoas, de enxergar a miséria das pessoas. Claro que ela era uma grande santa de Deus e que ela via muito além. E ela pensava que isso foi um dom dado por Deus a ela. E o que foi que aconteceu? O que é que acontece quando a gente age dessa maneira, assim como Santa Catarina? A gente vai perdendo a misericórdia, o amor para com o próximo. A gente começa a enxergar somente o defeito do outro e não consegue ver que aquela pessoa tem qualidade, que aquela pessoa também tem coisa boa. Porque nós somos chamados a sermos misericordiosos, assim como o nosso Pai Celeste é misericordioso, como já diz na palavra de Deus. E quando eu perco essa misericórdia e começo a observar muito a vida do outro e pensar que o outro está pecando, que o outro está falhando, e que esse meu pensamento de enxergar o pecado do outro não me leva a ter a misericórdia, a pensar, meu Deus, como meu irmão está agindo errado e que eu também posso agir dessa maneira e que eu também posso errar, eu vou rezar por ele para que ele se liberte, eu vou colocar ele na intenção das minhas orações. Essa deveria ser a nossa intenção, mas muitas vezes quando a gente vemos os outros pecarem, a gente começa a julgar, a gente começa a criticar. E isso é só uma raiz que pode levar também à fofoca e a tantos outros pecados, simplesmente pelo fato de eu enxergar demais o defeito do outro, de eu olhar somente para o pecado do outro. Santa Catarina, ela diz assim: hoje é a vez dela, amanhã será a minha, a menos que me sustente a graça divina. Tenhamos isso em mente. Se o nosso irmão está pecando, que a gente, como Santa Catarina, possa perceber isso, porque ela percebeu, porque Deus revelou que aquela ação dela, aquela atitude não vinha do Senhor, mas sim do próprio demônio. E ela colocou isso na cabeça. Hoje é essa pessoa que está errando, amanhã pode ser eu, e eu só não vou errar se a graça de Deus estiver sobre mim. Peçamos a graça de Deus sobre nós, para que nós passemos por cima de toda e qualquer dificuldade, nas nossas tentações, nas nossas provações, no pecado, na luta contra o pecado. E ela também diz assim: vós me destes o remédio contra uma doença escondida que eu não havia reconhecido, ensinando-me que não posso jamais sair em julgamento de qualquer pessoa. Olha o que Santa Catarina, ela rezou em oração ao nosso Deus, um remédio. Deus dá o remédio a cada um de nós. Não existe esse pecado que não possa ser combatido. Deus, ele faz com que a gente vença o pecado, se assim nós o buscarmos na oração, assim como Santa Catarina de Sena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.